A história começou com a heroína Letitia gritando com o inocente Haru para não fazer besteira enquanto ele tentava lutar contra um monstro. Ela afirmou que alguém como ele não conseguiria lidar com um monstro desse nível e que, portanto, ele nunca deveria tentar lutar contra monstros se não conseguisse descobrir nada. Ele se desculpou com Letitia, sem saber por que estava sendo repreendido por tentar matar um monstro. Letitia respondeu com uma expressão de raiva, dizendo que não queria um pedido de desculpas patético da parte dele. E se ela não tivesse vindo salvá-lo, a cabeça dele teria sido cortada pelo monstro, assim como ela fez com o monstro. Os outros membros do grupo ficaram surpresos com a força de Letícia para lidar com o monstro em um único gol. Eles esperavam que ela fosse forte, já que era uma heroína por algum motivo, com poderes em um nível realmente diferente. Herói é um título especial concedido apenas a alguns escolhidos, entre os quais Letitia era a mais jovem e a maior heroína da história. Eles a admiravam não apenas por ser bela, mas por ter uma bondade sem igual, o que a tornava uma pessoa incrível. Eles achavam que o fato de ela se preocupar com alguém como Haru era algo que só alguém gentil como ela poderia fazer, mas notaram que ela não havia voltado desde o momento em que levou Haru para curar seus ferimentos. Eles se perguntaram se os ferimentos dele eram tão ruins assim, mas a realidade era ainda pior, pois os ferimentos não eram físicos, mas mentais, causados pela própria Letitia. Haru estava lidando com a atitude dela, sabendo muito bem que os outros eram completamente enganados por sua atitude de boazinha. Ele sabia que ninguém acreditaria que a verdadeira natureza dela poderia ser algo tão ruim, algo com o qual ele teve de lidar várias vezes. Ela ordenou que ele se desculpasse com ela, pois seus companheiros estavam esperando, ou pode vir a verificar em breve se eles demoram mais. Haru sabia que ele era o único que Letitia tratava mal, apesar de serem amigos de infância. Ele afirmou que não era assim no início, mas desde o momento em que ela foi escolhida como heroína, a atitude dela em relação a ele foi ficando cada vez mais fria, e ele achava que ela estava apenas aliviando o estresse no início. Ela o chamava de inútil e sempre o tratava como um idiota, apesar de ele ser gentil com ela. Ela ordenou que o único propósito de sua vida fosse servir como escudo dela e morrer fazendo isso pelo resto da vida. Isso o deixou profundamente magoado. Então foi nesse momento que ele soube que não deveria mais aceitar isso. Quando ele se levantou lentamente para ficar de pé, ela perguntou por que ele estava de pé em vez de se ajoelhar no chão para se desculpar com ela. Agora ele tinha certeza de que não aguentaria mais essa tortura. Então, ele claramente exclamou um grande não à ordem dela pela primeira vez. Isso deixou Letícia chocada, pois ela nunca esperava que ele fosse contra ela. Depois, ele acrescentou que não seguirá mais as ordens dela, e não retirará suas palavras, não importa o que aconteça. Só essa declaração dele a deixou irritado o suficiente para apontar a espada bem perto dos olhos dele. Mas Haru estava tão seguro de sua decisão que nem sequer desviou os olhos durante esse momento, enquanto ela continuava a gritar com ele, expressando apenas sua raiva por ele ter respondido a ela. Ela disse a ele que seguisse o que ela disse se não quisesse ser expulso da festa, e, sem mais nem menos, ele se afastou. Ele se recusou a ouvi-la mais e ela o chamou novamente. Dessa vez, ele deixou claro para ela que iria embora, assim como ela disse para expulsá-lo da festa por não tê-la seguido. Ele fez exatamente isso e lhe disse que agora ela estava livre para informar a guilda sobre a conclusão da missão, o que, até então, era a função dele. Ela ficou totalmente chocada ao vê-lo mudar daquela maneira, enquanto ele dizia que ela ou o grupo não eram mais da conta dele. Letitia disse a ele para esperar várias vezes, enquanto ele continuava se afastando dela. Haru estava extremamente magoado por dentro, pois sabia que não podia mais fazer isso. Ele não pode mais ouvi-la. Ele não pode mais tolerar isso. Ele não pode viver nessa festa, ou melhor, nessa festa. Ele não pode mais viver com Letícia, pois fez uma bagunça ao lidar com o monstro agora de propósito, porque queria ver como Letícia o trataria. Ele ainda se lembrava das palavras que ela disse sobre ele servir apenas como escudo e morrer como tal, e ele podia ver que a Letícia que ele conhecia nunca teria dito algo assim, e a garota que ele conheceu um dia já havia partido. Essa foi sua despedida de seu antigo grupo e de sua amiga de infância Letitia, depois da qual ele foi para a Guilda dos Aventureiros. A funcionária da guilda ficou chocada quando Haru lhe deu a notícia de que ele estava deixando o grupo, apesar de ele ter estado junto com Letitia nos últimos 5 anos como aventureiros. Ela não conseguia entender o motivo por trás disso, ao que ele apenas disse que tinha seus próprios motivos e sorriu de volta. Ele perguntou se poderia deixar a papelada para ela, e ela entendeu que deveria fazer o que ele precisava agora em vez de perguntar. Então Haru perguntou a ela se havia alguma missão para aventureiros solo como ele. Ele sabia que tinha sido expulso do grupo, mas também sabia que isso era inevitável, considerando a grosseria com que Letícia o tratava há muito tempo,
o que vinha acontecendo com muita frequência recentemente. Ele pensou que não seria estranho se a verdadeira natureza dela fosse revelada a todos em algum momento mais tarde. Em seguida, ele se sentiu incomodado por ainda pensar em Letícia, mesmo agora que estava livre, enquanto a funcionária lhe dizia que não conseguia encontrar nenhuma missão para um aventureiro solo, pois só havia missões para grupos no momento. Ele não ficou feliz com essa notícia e se perguntou o que deveria fazer agora, já que não tinha dinheiro nem para pagar um lugar para morar. Então, uma garota bonita, olhada por todos, veio até ele sorrindo e se apresentou como Alice, uma companheira de aventuras solo. Ela lhe perguntou se poderiam conversar e ele concordou em ouvi-la, pelo menos. Ela lhe disse que também estava procurando uma pessoa com quem formar um grupo para conseguir uma boa missão para si mesma. Então, ela sugeriu que ele formasse um grupo com ela, e ele disse que ficou feliz por ter sido convidado, mas que era muito fraco e não achava que seria útil para ela, o que poderia acabar causando problemas para ela. Ela lhe perguntou por que ele pensava assim de si mesmo, já que estava na festa do herói antes. Haru lhe disse honestamente que ele era apenas um garoto de tarefas para eles, o que a pegou de surpresa. Ela perguntou novamente se esse era realmente o caso. Então ele imediatamente mostrou a ela seu cartão de aventureiro. Nele estava escrito que ele era apenas um mago de nível 7. Alice disse a ele que, por enquanto, tudo estaria bem e que eles realmente deveriam tentar aceitar uma missão junto. Ela foi um pouco direta com ele por algum motivo, e ele não conseguia entender por que ela o aceitou assim. Ela o pegou pela mão enquanto lhe dizia que ele poderia estar sem dinheiro, então eles deveriam tentar primeiro. Depois disso, eles acabaram aceitando uma missão para matar lobos e foram direto para a floresta para lidar com eles. Alice foi corajosa mesmo quando os lobos atacaram diretamente com seus caninos. Alice segurou sua espada com força e começou a golpeá-los com suas técnicas de espada. Mas um lobo a estava atacando de seu ponto cego, o que foi resolvido por Haru. Ele tinha certeza de que a havia recuperado e ela ficou feliz em ver como ele era confiável. Depois disso, ela começou a matar livremente os lobos em sua frente, enquanto Haru lidava com os que estavam em suas costas com suas adagas e técnicas de espada. Eles mataram todos os lobos e logo Alice também eliminou o último deles. Ela suspirou depois de uma longa luta e disse que eles pegaram muitos deles, o que significava que finalmente haviam terminado sua missão de subjugar os lobos que vagavam pelas fronteiras da cidade. Haru ficou feliz por ele não ser um incômodo para ela, enquanto ela tinha uma opinião diferente de que Haru era realmente incrível lá fora antes. Haru ficou surpreso ao saber que ela o elogiou. Alice lhe disse que a luta foi muito fácil, o que só foi possível graças a ele. E o fato de ele ser bom com espadas, apesar de ser um mago, além de ser bom em cronometrar seus ataques, foram todas as coisas que o tornaram um especialista em suporte de verdade. E ela pegou a mão dele para agradecê-lo pelo apoio. Ele se assustou e retirou a mão, dizendo que não era nada demais. Ela lhe disse que foi realmente incrível e que seus ataques pareciam claramente de um profissional com anos de experiência. Ele ficou muito emocionado ao ouvir coisas boas a seu respeito, já que Letitia sempre zombava dele ou gritava com ele por ficar na frente ou atrás dela durante as lutas. Ele se sentiu um pouco estranho e abaixou a cabeça, sentindo isso depois de muito tempo. Ela perguntou se ele estava bem, ao que ele disse que era apenas a sensação repentina de que seu coração estava apertado. Ela se aproximou dele para perguntar se ele estava doente, e ele garantiu a Alice que não era nada disso. Ele riu, mas, ao mesmo tempo, um lobo enorme apareceu ao lado deles e Alice percebeu sua presença. Ela se assustou com o lobo enorme e o lobo simplesmente os atacou sem deixá-los perceber o que estava acontecendo. Alice, no último momento, conseguiu empurrar Haru do local que o lobo estava atacando, mas seu braço esquerdo ficou muito machucado no processo. Ela estava sangrando muito e vendo que Haru estava preocupado com ela, ela pediu a Haru que fugisse rapidamente, e ele perguntou por que ela estava pedindo isso a ele em um momento como esse. O rosto de Alice ficou um pouco pálido por causa da perda de sangue e ela o informou que esse monstro, o Rei Lobo, não deveria estar em um lugar como esse. Em um primeiro momento, ela pensou em pegar Haru e fugir, mas, sabendo que o Rei Lobo os pegaria, ela decidiu pegar sua espada e enfrentar o Rei Lobo para lutar contra ele. Ela queria proteger Haru, mesmo que isso custasse sua vida, e disse a Haru para fugir rapidamente. Ela sabia que isso era muito perigoso e que certamente acabaria matando-a, mas a responsabilidade de proteger Haru significava muito para Alice, já que foi ela quem trouxe Haru para cá em primeiro lugar. Mas, para sua surpresa, Haru lhe perguntou por que ela estava em pânico em um momento como esse. E isso também contra um lobo-pai. O rosto dele parecia não ser algo tão incomum, e ela não podia acreditar que ele estivesse tão calmo em relação ao Rei Lobo. Haru então começou a caminhar em direção ao Lobo-Rei, e ela tentou impedi-lo,
Mas Haru apenas ficou parado contra o monstro enquanto perguntava a Alice se ela já havia se deparado com um lobo-mãe como esse. Ele achou que não deveria ficar tão surpreso ao ver a expressão dela, já que também ficou chocado quando viu um lobo-rei pela primeira vez. Ela perguntou o que ele estava dizendo em um momento como esse. Ela o avisou que esse lobo-rei não era algo com que um mago de nível 7 pudesse lidar. E quando o monstro o atacou, Haru lançou um simples feitiço de fogo que queimou toda a existência do Rei Lobo. Depois que seu ataque se acalmou, todo o solo na trajetória de seu ataque também foi derretido pelo fogo. Ele afirmou que isso marcava a conclusão de sua missão de subjugação. Ele achava que ninguém como ele também poderia lidar com o monstro, mas decidiu não ser tão confiante, já que não era tanto assim. Então Alice veio e agarrou os ombros dele, totalmente chocada com o que acabará de testemunhar. Ele lhe disse que era apenas uma magia de fogo de nível iniciante, e ela exclamou com uma voz menos audível que não havia nada de comum naquela magia de fogo. Ele disse que não era nada demais, pois o lobo era apenas de nível 5, como ela havia dito a ele no início da missão. Ela lhe disse que o monstro que eles acabaram de enfrentar era um monstro diferente, o lobo-rei de nível 30, contra o qual nem mesmo ela tinha a chance de vencer. Haru ficou um pouco confuso ao ouvir isso, pois no passado Letitia lhe disse que se tratava apenas de um lobo-pai, um monstro de nível 5. Foi na época em que ela zombou dele por ter aprendido magia de fogo pela primeira vez e o provocou dizendo que até crianças podiam usar um feitiço como o de fogo. Letitia lhe disse que ele era um grande constrangimento para ela e que não deveria contar a ninguém sobre esse incidente. Ele ficou extremamente abalado ao perceber que não havia nenhuma chance de Letitia não saber sobre ele. Ele imaginou que ela era a heroína admirada por todos, diferente dela, e conhecida por ser uma aventureira incrível. Foi por isso que ele sempre acreditou em tudo que ela lhe disse, apesar do modo como ela o tratou mal durante todo esse tempo. Alice chamou Haru para tirá-lo de seus pensamentos. Então Haru notou que Alice estava gravemente ferida por causa da briga anterior. Ela lhe disse que ficaria bem, mas, para sua surpresa, Haru pediu que ela ficasse quieta e usasse a magia de cura nela. Alice o viu e ficou em silêncio, surpresa, enquanto Haru terminava de curá-la. Ele perguntou se havia algo errado ou se estava doendo em algum outro lugar, ao que Alice exclamou como ele podia usar magia de cura apesar de ser um mago normal. Ela o informou de que a magia de cura só podia ser usada por aventureiros da classe sacerdotal, mas ele nunca tinha ouvido nada sobre isso. Então, ele disse a ela que havia usado apenas um feitiço de nível iniciante que qualquer mago poderia usar. Alice percebeu que o senso comum de Haru estava todo bagunçado por algum motivo e se sentiu tonta com a burrice dele. Alice o alertou de que deveria haver algo errado com seu cartão de aventureiro e pediu que ele a deixasse vê-lo novamente. Ele concordou em mostrá-lo a ela e garantiu que seu cartão era oficial usado pela guilda. Alice ainda estava em dúvida sobre isso e perguntou quando foi a última vez que ele o atualizou. Ele respondeu que já faziam 5 anos e que ele não o atualizava desde o momento em que o cartão foi feito. Ela não conseguia acreditar que esse cara era de verdade, e o número de 5 anos sem fazer exames era insano demais. Haru pensou que ele poderia ter dito algo estranho novamente. Então, Alice lhe perguntou por que ele não havia renovado a licença depois de todos esses anos. Então, ela decidiu voltar rapidamente para a guilda. Depois que voltaram para a guilda, ela disse ao funcionário para renovar o cartão de aventureiro de Haru. O funcionário da guilda concordou e mostrou o valor das taxas de renovação para Alice, e ela concordou em pagar sozinha. Haru disse a ela que era muito caro e que ela não deveria pagar por causa dele, ao que Alice disse que não tinha problema e que sentia que não conseguiria dormir se não fizesse o exame agora mesmo. Ela não conseguia entender como Haru podia ser tão estúpido a ponto de pensar que matar um lobo-rei ou usar a cura era comum. E ela mencionou que eles também receberam uma recompensa pela missão, mas ele disse que ela não deveria gastar sua parte por ele. Ela afirmou que estava fazendo isso por ela e disse que ele estava sendo muito persistente. Alice sorriu e disse que ele havia salvado sua vida lá atrás, então pediu que ele a deixasse retribuir o favor por enquanto. Além disso, ela achava que isso não era suficiente para retribuir o favor e que deveria se dedicar ainda mais a ele de agora em diante. Haru se sentiu envergonhado ao ouvir isso de uma garota bonita como ela e abaixou a cabeça. Ela brincou com ele, perguntando se ele estava imaginando algo estranho, e ele declarou que não estava pensando em nada disso. Os dois estavam conversando abertamente um com o outro e começaram a rir das vibrações um do outro. Ela riu depois de ver que Haru estava realmente muito sério e ele riu também, sabendo que podia ser assim às vezes. Ele achou isso um pouco estranho e percebeu que se sentia muito quente quando estava com Alice. Eles estavam se divertindo conversando e ele se divertia naquele momento. Ele se perguntou quantos anos haviam se passado desde que se sentirá tão tranquilo em sua vida. Então ele se lembrou
lembrou de algo e perguntou a ela se a renovação do cartão era realmente importante, já que ele era muito caro. Alice o informou que isso era extremamente importante, pois era a identidade completa de um aventureiro e, se ele não soubesse o quanto era forte, isso poderia criar alguns problemas para ele mais tarde. Ela não conseguia acreditar como ele passou todos esses anos sem renovar o cartão. No passado, ele se lembrou que foi Letícia quem lhe disse que a renovação do cartão de aventureiro era inútil para um lixo como ele, e que seria um desperdício de dinheiro para eles. Ela zombou dele por ter chegado até aqui sem conhecer seu lugar e o desprezou. Haru sentiu que não podia dizer isso a Alice e disse que só fazia tarefas. Portanto, não era tão importante para ele fazer uma avaliação. Alice não gostou de ver o quanto lhe faltava o conhecimento básico de que um aventureiro deve renovar seu cartão a cada 6 meses. Haru ouviu isso pela primeira vez e observou que não tinha permissão nem para fazer uma coisa tão importante sob o comando de Letícia. Ele se perguntou por que Letitia foi tão longe para tratá-lo mal. Então, o funcionário trouxe seu cartão, que continha a resposta para isso. Alice perguntou se já havia sido feito, ao que a funcionária informou que havia algo inesperado e entregou o cartão a Haru. Haru leu o cartão e suas estatísticas, o que o fez descobrir que, na verdade, ele era um sábio de nível 82. O funcionário da guilda não esperava que Haru tivesse um poder tão grande durante todo esse tempo, mas para Haru foi um grande choque. Até mesmo a heroína Letitia estava apenas no nível 55, e o fato de ele estar no nível 82 significava que ele era muito mais forte do que a heroína. Alice se perguntou se algo assim era possível e informou a Haru que Sage era uma classe especial que apenas uma pequena fração das pessoas alcançava. Enquanto isso, o mundo de Haru foi virado de cabeça para baixo, deixando-o com uma sensação de vazio, já que ele não conseguiu nada até aquele momento. Ele não se lembrava de quando havia se tornado um sábio ou mais forte do que a Letícia. A pergunta mais chocante que ele tinha em mente era se Letícia sabia de seu poder o tempo todo. O funcionário ficou chocado, Haru ficou chocado e a própria Alice também, pois ela não entendia como a classe de Haru havia mudado de mago para sábio. Ela o informou que os sábios eram especialistas que podiam usar qualquer magia que desejassem, mesmo que fosse para curar, atacar ou qualquer outra coisa. Isso fazia sentido para ela, pois ele podia usar magia de cura, mas mesmo que ele estivesse no nível 82, como uma simples magia de fogo de nível iniciante poderia ser forte o suficiente para matar um lobo-rei. Alice então notou que Haru estava congelado com a cabeça baixa e perguntou se ele estava bem. Todas as emoções de Haru estavam ficando entorpecidas e loucas ao mesmo tempo, pois ele tinha certeza de que não havia como Letícia não saber disso. Então, por que ela mentiu para ele todo esse tempo? Haru achava que não havia motivo para ela fazer isso, já que era chamada de especial por todos. Ele também descobriu que, durante todo esse tempo, o Kira achava que era o alívio do estresse dela não era o caso, mas Letitia estava apenas demonstrando seu ódio por ele porque não conseguia tolerar o fato de que havia alguém mais forte do que ela. Alice gritou seu nome para ele e disse que estava com fome. Então eles deveriam ir comer alguma coisa. Haru concordou e eles foram comer alguma coisa na cafeteria e pediram suas refeições. Alice se esbanjou ao pedir a comida como forma de comemorar a conclusão de sua primeira missão juntos. Haru estava se sentindo deprimido e achou que deveria contar a Alice tudo sobre seu passado, já que ela o procurou quando ele estava em apuros e se ofereceu para festejar com ele. Ela também o salvou e foi gentil com ele, o que era mais um motivo para ele explicar a ela. Então Alice o chamou e disse que ele não precisava se forçar a contar nada a ela. Haru ficou comovido ao ouvi-la dizer exatamente o que o preocupava. Ela continuou a lhe dizer que há momentos em que conversar com alguém pode facilitar as coisas, mas também há momentos em que isso não acontece. Então, ela foi sincera com ele, dizendo que queria saber sobre o relacionamento dele com o herói, mas que não gostaria que falar sobre isso fosse difícil para Haru. Ela não queria que ele ficasse magoado com as lembranças tristes que estavam sendo trazidas à tona daquela maneira. Haru a ouviu e perguntou se ela estava realmente bem com isso, e Alice disse que estava completamente bem. Ela lhe disse que não queria que ele fizesse uma cara de criança perdida agora. Então, Haru se lembrou de uma lembrança do passado, quando Letícia veio ao seu lado quando ele estava perdido. Ela o trouxe de volta para casa de mãos dadas e prometeu a ele que sempre estaria lá para protegê-lo. Mas a mesma Letícia estava agora como um demônio dizendo a Haru que seu único propósito era servir de escudo para ela. Haru sempre acreditou que, em algum momento,
Letícia poderia voltar para ele como a mesma amiga de infância que eles eram. E como ela era importante para ele, ele tolerava todos os golpes e abusos pelo único motivo de achar que ela se sentiria melhor. Ele queria acreditar que Letícia era assim com ele porque estava preocupada com ele, mas talvez ele fosse o único a se sentir assim. Ele chorou tudo e Alice segurou suas mãos durante todo o tempo em que ele estava chorando toda a dor mental que estava sentindo durante todos esses anos. Depois disso, eles jantaram e saíram para uma caminhada, pois Letícia mencionou que o jantar estava muito bom. Ele concordou com ela, mas depois pediu desculpas por ter chorado antes em um lugar como aquele. Alice garantiu que ele não precisava se preocupar com isso e que esse era o momento certo para perguntar a Aru se ele gostaria de viajar com ela de agora em diante. Ela também queria retribuir a ele por ter salvado sua vida, mas o motivo pelo qual ela queria estar com ele era que ela sentia que eles passariam por coisas boas se estivessem juntos. Ela lhe perguntou o que ele pensava sobre esse assunto, e Aru olhou para baixo, pensando nisso. Ele então decidiu lhe dizer um sim. Mas antes que pudesse fazer isso, Letícia o interrompeu. Ela exclamou que finalmente o havia encontrado e que estava com raiva, como sempre fazia somente com ele. Letícia mencionou que ele era realmente uma pessoa difícil, causando problemas para ela ao fugir da festa, e pediu que ele se apressasse e voltasse para ele se sua cabeça estivesse normalizada. Aru não conseguia acreditar nessa garota e começou a se sentir pesado por ter de confrontá-la. Então, ele simplesmente suspirou e expirou toda a dor em vez de se preocupar com isso. Letícia ficou brava com ele por essa atitude descuidada, e Aru lembrou de que ele tinha certeza de que seria expulso da festa em vez de deixá-la. Letícia gritou em voz alta que ele não sobreviveria sem ela e disse para ele parar de reclamar e voltar para ela. A próxima coisa que ela disse foi a parte mais amarga, pois ela o mandou voltar para o seu mestre em vez de desobedecer, apesar de ser um merda sem talento. Aru então perguntou a Letícia se estava tudo bem para ela dizer coisas como essas. Letícia rapidamente lhe disse que não se importava com a opinião dele. Então Aru a lembrou de que ela estava gritando e dizendo coisas sujas para ele em um local público, onde todos a observavam. Letícia ficou em pânico ao perceber isso, e as pessoas começaram a conversar entre si sobre o reconhecimento de Letícia, a heroína que, segundo os rumores, era gentil, mas que não era nada disso. Letícia sabia que estava se metendo em uma enrascada se continuasse com isso, então foi em frente e sussurrou nos ouvidos de Aru para que ele fosse ao portão sul mais tarde. Ela saiu e Aru ficou chocado ao perceber que realmente havia dito todas aquelas coisas para Letícia. Mas, durante todo esse tempo, Letícia nem sequer notou Alice. Alice perguntou a Aru se a pessoa que eles acabaram de conhecer era realmente a princesa da espada Letícia. Alice não conseguia acreditar que ela era a heroína com quem ele estava sempre. E Aru disse a Alice honestamente que tudo o que ela ouviu sobre o herói era verdade. E, além disso, a atitude que eles acabaram de testemunhar era a verdadeira natureza de Alice. Alice teve uma ideia do quanto ele deve ter sofrido. Então Aru disse a ela que já estava na hora de procurarem uma pousada, pois estava ficando tarde. Alice ficou triste por ele e foi com ele procurar uma pousada. Depois disso, eles conseguiram um lugar para ficar e desejaram boa noite um ao outro, prometendo se encontrar no dia seguinte. Então Alice o interrompeu e disse que talvez não fosse da conta dela, mas queria que Aru soubesse que ele não era propriedade de ninguém e que nunca se esquecesse disso. Aru ficou emocionado ao saber que estava livre e agradeceu a Alice por ter dito essas palavras a ele. Depois disso, no meio da noite, Aru estava em sua cama, mas não havia dormido. Ele estava se sentindo um pouco desconfortável, então se levantou e começou a andar para algum lugar. Quando ele saiu da pousada, Alice parecia estar esperando que ele saísse para o encontro com Letícia. Ela estava preocupada com ele, pois Aru foi até o portão sul e confrontou Letícia lá. Ela gritou com ele por ter chegado tão tarde e perguntou quem ele era para fazê-lo esperar tanto tempo. Ela perguntou como ele poderia fazê-lo esperar daquele jeito e o acusou de que morder a mão de seu mestre que o alimentava não era uma coisa boa para um servo como ele. Sim, ela lhe chamou tantas coisas piores de verdade, que o Aru chamou o nome dela para sua surpresa. Ele disse a Letícia que sempre pensou nela como sua querida amiga de infância, razão pela qual sempre suportou todos os abusos que ela lhe fez. Letícia ficou chocada ao ouvi-lo responder a ela, pois ele lhe disse claramente que não se lembrava de ter se tornado um servo dela. Aru perguntou a Letícia por que ela ficou assim, mas, para seu choque, Letícia o encarou com olhos frios, gritando com ele. Ela quebrou sua última esperança de obter uma resposta apropriada e disse que não esperava que ele pensasse neles como iguais. E o fato de ele ter revidado com ela não poderia ser deixado assim. Ela foi em frente e agarrou o colarinho dele com raiva para deixar claro que não deixaria que ele a deixasse.
pois acreditava que era a única pessoa que poderia salvá-lo. Ele não entendeu o que ela quis dizer com salvá-lo, enquanto os olhos de Letícia o encaravam como um demônio, pois ela queria controlá-lo. Ele se lembrou do rosto da amiguinha de infância Letitia, depois, do rosto de Alice, que lhe disse que ele não era propriedade de ninguém. Essa última lhe abriu os olhos e lhe deu coragem para se opor a Letícia e se livrar da mão dela. Letícia foi empurrada para trás por ele, e Haru deixou claro para ela que aquele era o adeus dele para sempre. Ouvir isso a irritou a ponto de Letitia se enfurecer. Então, ela pegou sua espada, apontando-a para ele, enquanto o avisava para se preparar para ter um de seus braços ou pernas cortados. Haru percebeu que ela não estava brincando e tentou se preparar. Mas, no segundo seguinte, Letícia se aproximou dele em uma velocidade que era rápida demais para ele se esquivar. Ela lançou seu ataque, o golpe triplo, e ele se lembrou de que era uma habilidade de alto nível, então rapidamente fez o que podia e lançou uma magia de escudo de iniciante para bloquear o ataque. Surpreendentemente, o escudo dele não só bloqueou o ataque, mas também a fez ricochetear alguns metros atrás. Ela não conseguia acreditar que ele havia bloqueado uma habilidade de espada de nível superior apenas com uma magia de defesa de iniciante e disse a ele que a magia dele era seriamente ridícula, por isso ela não podia tolerá-lo. A raiva dela só aumentou com essa interação e, da próxima vez, ela o avisou que iria com tudo, então é melhor ele se desculpar antes que morra nas mãos dela. Letitia disse que os ataques de fogo dele também não funcionariam contra ela, então era melhor ele não se preocupar em derrotar apenas um lobo-rei de nível 30, já que agora ele estava lutando contra um herói de nível 55. Haru também se preparou para o próximo ataque, preparando um contra-ataque próprio, colocando toda a sua força em um orbe. Letícia ficou impressionada com o tamanho e a quantidade de energia mágica contida no orbe. Haru disse a ela que era a primeira vez que ele estava aplicando sua magia com seriedade, mas que deveria ser justo, já que ela também estava aplicando seriedade no próximo ataque. Letícia sentiu que poderia morrer com o ataque dele e tentou fazer com que ele parasse de atacá-la. Ela o acusou de estar se segurando o tempo todo, pois estava se arrepiando com o que iria acontecer com ela. Haru não se importou com o que ela disse, então disparou seu ataque mágico mais forte contra Letícia, o que causou uma enorme explosão na área. Depois que o ataque foi concluído, ele sabia que havia exagerado um pouco. Ele chamou Letícia para verificar se ela ainda estava viva e, quando a poeira se dissipou, ele viu que Letícia estava deitada à frente com ferimentos por todo o corpo. Ele não conseguia acreditar que realmente havia vencido, mas Letícia ainda insistia em dizer que não havia perdido para ele. Ela se recusava a aceitar esse tipo de coisa, dizendo que um fracasso como ele não poderia derrotá-la. Haru não tinha certeza de como responder a ela, pois ela o chamou novamente de um de seus pertences. Ele perguntou por que ela estava dizendo isso, apesar de ele ter acabado de derrotá-la. Ele admitiu que, se ela não tentasse enfrentá-lo de forma justa mesmo depois de ter sido derrotada por ela, ele não falaria mais com ela. Ele estava chateado por ter perdido uma importante amiga de infância, uma companheira com quem passou 5 anos viajando. A Letitia que ele conhecia, que desejava se tornar uma heroína com ele, e o fato de estarem juntos era o que significava tudo para ela, em vez de títulos. Mas agora nada disso importava mais. Por isso, ele agradeceu por tudo até agora e se despediu dela, deixando Letitia no chão. Letitia não pôde deixar de ligar para Haru e dizer que ele não pode se afastar dela, afirmando que se ela não o protegesse, ele morreria. Ela tinha essa imagem de que ele era fraco em sua mente e que não seria capaz de fazer nada sozinho, ou ela era apenas possessiva em relação a ele de uma forma tóxica. Enquanto ela permanecia no chão naquele momento, depois de ser derrotada pelo mesmo Haru que ela costumava maltratar. Depois disso, Haru foi até Alice e lhe deu uma resposta adequada, dizendo que gostaria muito de formar um grupo com ela. Ela ficou extremamente feliz ao ouvir isso e decidiu se registrar na guilda depois de tomar o café da manhã. Ela disse que estava pensando que poderia ser rejeitada, então Haru perguntou por que ela achava isso. Ela afirmou que foi apenas um mal-entendido e que agora eles precisam descobrir o que fazer. Ela perguntou ao Haru se ele queria alguma coisa e, ao ouvir isso, ele se sentiu muito aliviado, pois até agora era sempre a Letícia que impunha suas decisões a ele. Ele disse a Letícia que queria ir para bem longe daqui. Depois de algum tempo, Letícia foi à guilda para verificar o paradeiro de Haru, mas, em vez disso, recebeu a notícia chocante de que ele havia saído em uma viagem. Ele perguntou à funcionária para onde Haru foi,
mas ela não pôde revelar detalhes sobre nenhum aventureiro. Letícia pensou que Haru não deve ter ido tão longe sozinho. Então, de repente, ela se lembrou de ter visto uma garota atrás do Haru na noite passada. Ela começou a ter pensamentos indecentes de que Haru e aquela garota poderiam estar se divertindo agora, o que, por alguma razão, a fez sentir como se estivesse sendo esfaqueada. Letícia gritou em desespero, imaginando o que Haru estaria fazendo agora e, quando começou a procurá-lo, o funcionário da guilda sussurrou que havia uma carroça saindo do portão oeste para Orlando. Letícia ouviu claramente e perguntou se era realmente correto que ela revelasse os movimentos de outros aventureiros, o que era claramente contra as leis da guilda. A funcionária da guilda disse que estava apenas falando sobre a localização de uma carruagem e afirmou a Letícia que talvez ela não se lembrasse, mas era ela quem emitia os cartões de aventureiro para as duas. Ela se lembrou de quando ainda era estagiária, quando Letícia e Haru a procuraram para se registrarem como aventureiros. Eles lhe pediram ajuda com os documentos, e a funcionária da guilda disse que ela poderia ser apenas uma recepcionista da guilda, mas ela queria dizer algo a Letícia, que ela e Haru costumavam se dar muito bem no passado, e achou que seria bom se elas conversassem sobre o que havia entre elas. Ela sorriu de volta para a recepcionista, e depois que saiu da guilda, ela se lembrou de que todos ao seu redor a estavam ajudando, já que ela era heroína. Então, assim como ela disse a si mesma antes, quem estava errado o tempo todo era, na verdade, Haru, e ela não o deixará escapar com uma expressão demoníaca no rosto. Enquanto isso, Haru e Alice estavam em sua jornada na carroça. Alice estava aproveitando o clima. Bem, Haru perguntou a ela que tipo de cidade era Orlando. Ela disse que não a tinha visto antes, mas Orlando era conhecida como uma cidadela famosa, onde a filha do senhor era candidata a santa. Ele não sabia o que era uma santa, ao que ela informou que santa era uma classe restrita àqueles que receberam uma mensagem de um oráculo. Dizia-se que elas podiam usar todos os tipos de magia de cura e, se estivessem em seu poder máximo, poderiam até reviver os mortos. Ele ficou impressionado com os poderes da santa, e Alice se sentiu feliz e orgulhosa de si mesma por ter cortado o cabelo dele como uma profissional. Ela disse a ele que o corte realmente combinava com ele e que também era muito melhor do que o cabelo que ele tinha antes. Ela perguntou se ele nunca havia cortado o cabelo antes, ao que ele disse que era muito feio e desagradável de se ver. Ele garantiu que não estava reclamando da habilidade dela de cortar os cabelos. Então, Alice desesperadamente lhe mostrou um espelho e perguntou se ele já havia se olhado em um espelho. Ele percebeu que ela também podia ser assustadora às vezes. Então Alice lhe perguntou quem havia dito que ele era feio. Ele contou a ela sobre as vezes em que Letícia lhe disse que ele era desagradável de se ver e que, por isso, deveria deixar crescer os cabelos e esconder seu rosto horrível neles. Alice não conseguia acreditar que ela havia dito isso e, além do mais, ele também aceitou. Haru então lhe disse que Letícia era uma aventureira incrivelmente habilidosa, mesmo que ela estivesse um pouco deformada no momento. Ele acreditava que ela estava sempre certa desde a época em que eram crianças. Alice não conseguia mais ouvi-lo falar sobre Letícia, então gritou o nome de Haru com admiração. Ela disse a ele para ter mais confiança em si mesmo, que ele era mais forte do que pensava. Foi a primeira vez que Haru ouviu isso e perguntou a ela se ele era forte por ser um sábio de nível 82. Alice disse a ele que não era isso que queria dizer e o lembrou do momento em que ele salvou sua vida naquela época. Ela disse que ele poderia tê-la abandonado e fugido, mas não o fez. O que importava mais era ter um coração forte. Haru se sentiu bem ao ouvir isso e disse novamente que ele era forte e legal. Ele disse que só a ajudou porque achou que o monstro era apenas um monstro de nível 5. Alice o chamou de teimoso por não acreditar em si mesmo até agora e, de repente, um barulho alto veio de algum lugar ao redor deles. Eles rapidamente verificaram se era um ataque de monstros e viram fumaça e poeira explodindo em uma área. Enquanto isso, naquele local, a empregada principal Nian estava protegendo sua patroa Ange. Nian pediu a Ange que se afastasse, pois ela estava lutando contra alguns monstros com seus ataques de magia de fogo. Eles achavam que tinham vencido os monstros com esse ataque, mas o adversário acabou sendo as formigas da morte, que tinham alta resistência a ataques mágicos. Nian pediu a Ange que fugisse com os guardas enquanto ela os distraía. Ela se recusou a deixar Nian para trás, mas outros acompanhantes a levaram de volta com eles, dizendo que Nian estava no nível 33, e ela era a única entre eles que poderia lutar contra as defiantes. Ange estava chorando por não querer deixar Nine sozinho porque as formigas mortais eram, na verdade, monstros de nível 45. As Defiants atacaram a 9 e ela conseguiu se esquivar delas e usar o ataque mágico Twin Bolt. Mas, para sua surpresa, ele não causou nem mesmo um arranhão no corpo da formiga. A Defiant a atacou, mas Ange não conseguia ver Nine sendo ferida daquela maneira. Então,
Angie correu para Nine chorando e disse a ela para se controlar. Tiny lhe disse que ela não poderia ficar aqui. Então uma formiga da morte apareceu atrás de Angie. Elas estavam em apuros e ela rezou para que fossem salvas. Naquele momento, um ataque de magia de fogo atingiu a formiga da morte e salvou as duas no processo. Elas não esperavam ser salvas dessa forma, o que fez Tiny se perguntar se o ataque de fogo de agora era um feitiço avançado. Depois disso, Angie viu Aru vir até ela perguntando se ela estava bem. Alice repreende Aru por ter sido um pouco descuidado no ataque anterior, pois ele poderia ter pego Angie também. Angie pergunta a Aru se foi ele quem a salvou com sua magia, e ele admite que foi ele mesmo. Ele pediu que ela o deixasse tratá-la agora e viu que ela tinha um colar de cruz. Angie estava hipnotizada por Aru. Então ela perguntou quem ele era imediatamente. Tiny se colocou entre eles depois que Aru curou seus ferimentos e pediu desculpas pela maneira tão informal com que Angie conversou com ele. Angie então agradeceu a ele por tê-lo salvado e perguntou se poderia saber seus nomes. Aru apresentou a si mesmo e Alice a ela e, durante isso, Angie ficou olhando para ele continuamente. Aru ficou nervoso com isso e perguntou a Alice se ele estava sendo encarado por ter um rosto doloroso. Alice lhe disse que não era o caso. Então Nove pediu a Angie que parasse de encarar e apresenta-se os outros também. Angie pediu desculpas por não ter se apresentado e novamente se apresentou como Anglielton, filha do Senhor de Orlando e uma santa em treinamento. E Nine era sua criada pessoal. Aru estava animado por ver a escolhida pelo oráculo, como Alice disse, o que deixou Angie nervosa ao ver que ele sabia sobre ela. Ele a chamou de incrível para uma aula especializada em cura, mas ela recusou dizendo que ainda tinha muito a fazer. Nove ficou olhando para Aru e ele também anotou, até que Nove teve certeza de que eles eram aventureiros, então perguntou se eles estavam com pressa no momento. Aru respondeu que não era esse o caso. Então Nine perguntou se ele aceitaria sua proposta de acompanhar Angie em sua peregrinação. Angie ficou assustada ao ver Nin fazendo uma proposta como essa do nada. Então Aru perguntou o que era uma peregrinação. Nin o informou que uma peregrinação era uma viagem feita para se tornar uma verdadeira santa. Ele perguntou a Alice o que eles deveriam fazer agora, ao que Alice mencionou que a carruagem deles talvez já tivesse partido, então eles deveriam ouvir o pedido de Nin. Tiny ficou grato pela ajuda e os informou sobre a existência de túmulos de heróis em vários locais, e Angie precisava ir a todos eles para oferecer orações. Mas a parte difícil era que os túmulos dos heróis estavam todos em regiões isoladas. Por exemplo, o próximo lugar para onde estavam indo ficava no pico das Crest Mountains. Ele se perguntou por que haveria um túmulo em um lugar como aquele. Alice o informou que os heróis eram as pessoas que selavam os demônios para salvar o mundo. Assim, seus túmulos foram feitos nas montanhas sagradas e adorados desde então. Aru se lembrou de Letitia ao mencionar o herói, e depois se bateu por se lembrar dela novamente. Vinny continuou dizendo que essa era toda a informação e esperava que fosse reconfortante ter excelentes aventureiros como Aru com eles. Ela perguntou o que Aru achava disso, ao que Aru disse que não tinha certeza se alguém como ele seria útil para eles. Nine lembrou de que ele acabou de assar um monte de formigas da morte com um único ataque. Depois disso, ele disse a Alice que havia aceitado a missão. Alice garantiu que ele fez certo, pois seria difícil continuar a pé a partir daqui. Angie se desculpou com Aru pelo pedido repentino e prometeu fazer um bom agradecimento quando voltassem para Alton House. Aru lhe disse que estava tudo bem sem isso. Em seguida, Alice chamou Aru para informá-lo de que era uma cortesia comum não recusar agradecimentos de pessoas importantes, ou eles poderiam perder a reputação se ele os recusasse. Aru não sabia disso e também do fato de que a maneira como ele falava com Angel tão formalmente poderia ser perigosa. Então, Aru se desculpou e disse que ele poderia falar com ela informalmente. Em troca, ela perguntou se ele não se importava que ela falasse com ele informalmente também. Ele garantiu que não havia problema e disse que ficaria sob seus cuidados de agora em diante. Isso a deixou nervosa, pois ele estava muito perto dela e ela gostou do modo como ele sorriu para ela. Eles continuaram pedindo formalmente um ao outro para conversar informalmente por um tempo e, à noite, montaram um acampamento parando as carruagens. Nove informou Aru que eles chegariam ao cume no dia seguinte, mas que seguiriam a pé, pois as carroças não podiam subir a montanha. Ele perguntou a Alice se estava tudo bem para ela, e ela não se importou com nada, desde que estivesse com Aru. Depois disso, Aru elogiou Angie, dizendo que ela era realmente incrível por ter passado por essa peregrinação, e Angie, confusa, respondeu que desejava ser uma verdadeira santa e poder dar o melhor de si para ajudar as pessoas de Orlando. Ela disse que seu pai não podia lhe dar muito tempo porque estava ocupado com seu trabalho, mas todos em Orlando sempre foram gentis com ela, então ela queria retribuir o favor de todas as formas possíveis. Ela disse a Aru que ele estava realmente surpreso por ser capaz de usar explosões em sua idade, mas
Para sua surpresa, Haru lhe disse que antes ele só usava fogo de iniciante. Ayan não acreditou nele e achou que ele estava brincando. Haru não entendia por que as reações deles eram assim. Então, Alice lhe disse que a magia de fogo normalmente era usada apenas para atingir os inimigos com um braço. Ele mesmo ficou chocado ao saber que esse era o verdadeiro uso de seu feitiço. Em seguida, perguntou a Alice por que seu fogo era diferente daquele. Ela queria fazer essa pergunta em primeiro lugar, e Nove disse que Haru certamente era cheio de surpresas. Ela lhe disse que conseguir tanto poder de fogo na idade dele era certamente um feito incrível. Ele perguntou a Nove se ela poderia ensiná-lo a usar a explosão de fogo como ela fez antes, porque ele queria aprender mais feitiços mágicos, já que ele só conhecia 3 feitiços mágicos iniciantes de fogo, cura e defesa até o momento. Sua declaração fez com que todos ficassem chocados ao ver o quanto havia de errado com ele. Alice exclamou como ele conseguiu viajar por 5 anos como aventureiro sabendo apenas 3 feitiços para iniciantes. Ela mencionou que ele poderia ter aprendido 1 ou 2 vezes mais nesse período, ao que Haru lhe disse que ele mesmo estava estudando magia no início. Mas Letitia chegou e arrancou o livro de magia dele. Ela lhe disse que estudar magia era inútil para um menino de tarefas, então ele deveria simplesmente rachar a madeira. Essa foi a razão pela qual Haru só conseguiu aprender o nível iniciante. Alice se sentiu muito mal por ele e perguntou se poderia abraçá-lo. Nina percebeu que ele tinha motivos complexos por trás de sua incapacidade. Então, ela lhe disse que não tinha certeza do quanto poderia ajudá-lo, mas que não se importava em ensinar-lhe o Fire Blast. Ele ficou extremamente feliz ao ouvir isso. E Nina lhe disse que certamente ouviria um pedido da pessoa que os ajudou. E não apenas isso, mas ela estava animada para ensinar um jovem com tanto potencial, e disse a ele que Nina era, na verdade, a empregada doméstica de sua casa, então ela poderia ser uma professora um pouco rigorosa. Depois disso, Nina começou a lhe ensinar o básico primeiro. Essa magia era como um quebra-cabeça, então ele teria que pegar a magia e transformá-la em uma peça ideal. Além disso, havia vários elementos e combinações que dependiam da quantidade de magia, densidade, distância e trajetória, entre os quais ele só precisava se concentrar em todos eles ou a magia se desintegraria e não seria ativada. Ela lhe mostrou como identificar exatamente tudo isso e usar a explosão de fogo. Ela disse que tentou fazer isso da forma mais lenta possível, então Nine perguntou se ele conseguiu ver direito. Haru concordou que conseguiu entender parte do que estava acontecendo e tentou usá-lo também, mas Alice rapidamente cobriu sua boca para impedi-lo. Ela pediu que ele prometesse que, na primeira vez que usasse o Fire Blast, ele se conteria o máximo possível. Haru concordou com ela e, em seguida, Nine mencionou que normalmente leva 1 mês para aprender o Fire Blast, portanto, não é possível aprendê-lo instantaneamente. Mas Alice tinha certeza de que Haru era capaz de fazer isso agora, então ela disse a Haru para não usá-lo aqui ou ele poderia acabar explodindo o lugar inteiro. Depois disso, eles chegaram à entrada do túmulo do herói em segurança, sem ter que enfrentar nenhum monstro no caminho. Alice ficou feliz por não terem se encontrado, enquanto Angie perguntou a Nove se ela não estava bem. Naime lhe disse que não era nada, mas que o lugar estava muito quieto. Haru perguntou como eles abriam a porta, ao que Nine informou que uma Saintes precisava tocar a porta para abri-la. E assim eles entraram no santuário. Angie também o informou que, depois de um certo tempo, o selo na porta seria reativado e prenderia qualquer pessoa que estivesse lá dentro. Eles ficaram chocados ao ver como Angie era tão casual em relação a algo como essa peregrinação. Enquanto caminhavam para dentro, logo viram o caixão à frente e Angie pediu a todos que esperassem enquanto ela seguiria em frente. Angie se aproximou mais do caixão e juntou as mãos para começar a orar. E, no mesmo instante, a peregrinação começou a brilhar ao redor de Angie. Toda a luz que saía da peregrinação foi absorvida por Angie. E ele entendeu o que as pessoas queriam dizer com o fato de uma santa ganhar seu poder em sua peregrinação. Depois de algum tempo, ela terminou as orações e pediu desculpas por ter feito os outros esperarem por muito tempo. Mas quando ela estava descendo as escadas, sua perna saltou e Haru rapidamente a segurou para que não caísse. Ele perguntou se ela estava bem. E Angie ficou nervosa por estar tão perto de Haru naquele momento. Angie sentiu que ia desmaiar, e Naime disse a ela para se controlar. Alice então mencionou que notou que Alice estava sendo insistente desde o início. Então ela perguntou a Nine se ela havia feito o pedido depois de ver que Angie tinha sentimentos por Haru. Nine ficou impressionada com a percepção de Alice e disse que sua senhora era adequada para ser uma santa, mas Nine não queria que Angie se sacrificasse pelo bem de todos os outros. Ela queria que Angie sentisse que era uma garota antes de uma santa, e Alice sentiu as intenções puras por trás do raciocínio de Nove. Depois disso, o trabalho deles estava concluído aqui, então ela enviou um mensageiro para informar ao castelo que preparasse um banquete. E,
De repente, um enorme dragão apareceu na frente deles, dizendo que ainda restavam alguns ratos Loli. Isso significa que o dragão já havia matado algumas pessoas antes. Todos, exceto Haru, ficaram arrepiados ao ver o dragão, sem saber o que fazer agora. Enquanto isso, de volta a Orlando, Letitia parecia ter chegado lá para procurar Haru, mas ela ficou furiosa ao ver que ele não estava em lugar nenhum, o que a fez supor que ele poderia estar perdendo tempo no caminho até aqui. Ela pensou se deveria começar a procurá-lo pelo mesmo caminho, e pensou por que estava agindo como uma idiota por causa de Haru. Então, um rapaz atrás dela estava informando aos outros que um dragão havia aparecido nas Crest Mountains. As pessoas sabiam que isso era um mau sinal, já que Ange estava lá em peregrinação. Eles pensaram em enviar alguns usuários avançados de magia, mas a outra pessoa lembrou de que os dragões tinham resistência mágica em suas escamas. Portanto, por enquanto, eles só podiam deixar o pai de Ange saber o que estava acontecendo. Letícia não se importou nem um pouco com esse incidente até ouvir a menção de que um mago que usava magia de fogo com poderes malucos também estava com Ange. Ao ouvir isso, Letícia saiu correndo rapidamente, pensando que estava tendo que passar por tantos problemas com Haru. Ela continuou correndo enquanto lembrava de não fazer nada sem sentido. Ela pensou que teria sido bom se Haru apenas a ouvisse. Ela decidiu não deixar ninguém se opor a ela dessa vez por causa do idiota do Haru. Então, de repente, ela se deu conta. Ela parou e tentou pensar na razão pela qual queria se tornar a heroína. Ela se lembrou de que, desde a infância, sempre quis se tornar uma heroína, mas agora Letitia não tinha certeza do motivo. Ela tentou se lembrar, mas então sentiu uma dor de cabeça extrema e caiu de joelhos, segurando a cabeça com as mãos. Ela se lembrou de que, sempre que tentava se lembrar desse motivo específico, ficava com a cabeça louca. Ela não conseguia entender por que isso acontecia. Então, em sua mente, os pensamentos que ela tinha para proteger Haru se transformaram no desejo de querer controlar Haru de qualquer maneira. Seu pensamento estava sendo afetado por algo que dificultava a clareza. Ela se perguntou há quanto tempo estava assim, então se lembrou de que tinha essa sensação desde a época em que derrotou o Rei Demônio. Então, uma criatura escura surgiu de sua sombra e a apunhalou. Não foi uma facada física, mas uma facada mental que tomou conta de seus pensamentos, fazendo com que sua mente ficasse caótica por dentro. Depois de se acalmar, ela teve a ideia de prender Haru dessa vez. Parecia que Letícia estava sendo controlada por algo todo esse tempo, o que a levou a ferir Haru. Mas, sem saber de nada, ela decidiu ir até onde Haru estava. Enquanto isso, na entrada da peregrinação do herói, o dragão estava tentando atacá-los com sua cauda. Haru disse que era a primeira vez que via um dragão e perguntou a Alice se eles eram diferentes dos outros monstros. Alice lhe disse que os dragões eram criaturas completamente diferentes. Ela disse que os monstros eram seguidores dos demônios, mas que os dragões eram uma raça orgulhosa que não seguia ninguém. Ela disse a ele que eles precisavam fugir, para o que ela usaria uma bomba de flash para desnorteá-lo primeiro e criar uma abertura. Ela disse que isso seria extremamente difícil, e Nine respondeu dizendo que leu em um livro que o dragão do lado de fora era um dragão antigo superior, portanto, com certeza teria uma resistência mágica incrível, tornando coisas como bombas de flash inúteis contra ele. O próprio dragão lhes disse que eles estavam certos em não tentar lutar contra ele. O dragão continuou a dizer que a magia e a espada também não funcionam contra ele. Portanto, a única coisa que lhes restava era morrer. O dragão lhes deu opções para escolher se queriam ser engolidos ou comidos pelos membros. Alice, Nine e Ange ficaram assustados com a ameaça do dragão antigo, mas, para surpresa do dragão, Haru saiu diretamente e fez uma saudação casual, perguntando se poderia conversar com ele. Alice exclamou com o que ele estava fazendo, mas ele continuou a conversar com o dragão dizendo se ele poderia usar palavras humanas. Então ele quis tentar conversar. Ele pediu desculpas se essa área era seu território e se eles entraram sem permissão. Mas ele disse ao dragão que eles tinham algo a ver com o túmulo do herói e voltou imediatamente, deixando de lado todo o assunto. Surpreendentemente, o dragão ouviu Haru com atenção e começou a rir. O dragão achou engraçado o fato de Haru estar falando tão casualmente com ele como um igual, e era a primeira vez que encontrava um humano como Haru. O dragão então se aproximou e viu que Haru era um mago. Em seguida, o dragão pediu que ele fizesse uma aposta com eles, dizendo que ele precisaria atacá-lo com todo o poder que tinha. E se Haru conseguisse fazer com que o dragão recuasse, ele ignoraria o fato de alguém ter vindo hoje. Ele concordou com a aposta, enquanto o dragão se sentia triste por ele, achando que Haru teria muita dificuldade em lutar. Então, para a surpresa do dragão, ele usou uma rajada de fogo contra o dragão, o que confirmou as dúvidas de Alice de que ele seria capaz de dispará-la. Haru perguntou ao dragão sobre seu ataque,
pois o dragão estava sentindo dor por causa do ataque. Alice ficou chocada ao ver que o dragão conseguiu sobreviver depois de enfrentar o ataque mágico de Haru. Nina também ficou surpresa ao ver a resistência mágica do dragão, mesmo que suas escamas tenham sido queimadas no processo. O dragão pensou que ia morrer e não pôde deixar de ficar chocado ao querer saber mais sobre Haru. Haru, então, chamou Alice e agradeceu a ela pelo conselho que lhe deu para fazer esse ataque mágico. Ele olhou para ela com alegria, agradecendo pelo conselho. Em seguida, Haru dispensou o dragão para informá-la de que ele havia prometido ao seu companheiro que se conteria o máximo possível no início. O dragão ficou surpreso ao ouvir isso. Em seguida, Haru afirmou que queria que o dragão perdoasse o último ataque e que queria tentar novamente com força total agora. O dragão ficou aterrorizado com a força de Haru e, por isso, abaixou a cabeça no chão para se desculpar com ele. Haru perguntou ao dragão por que ele estava com a cabeça no chão, ao que o dragão respondeu que estava um pouco confiante demais. Isso aconteceu porque todos fugiram no momento em que ouviram o lendário dragão. Assim, o dragão imaginou que poderia ir a qualquer lugar e se divertir mais do que os humanos. Mas o dragão não esperava que houvesse um humano como Haru. Haru não sabia ao certo porque o dragão sentia que estava prestes a ser morto, mas lamentava tê-lo assustado tanto. Os outros ficaram atonitos, sabendo apenas uma coisa a respeito disso, que Haru era pelo menos ainda mais forte do que um dragão antigo. Ao passo que Haru disse ao dragão que não se importava com o que ele fizesse se o dragão refletisse sobre seu erro. O dragão ficou comovido ao ouvir suas palavras misericordiosas e o fato de Haru ter tanta força, mas nenhum orgulho era realmente respeitável do ponto de vista do dragão. O dragão pediu desculpas novamente por tê-lo atacado repentinamente por ser um dragão ruim, fazendo coisas indignas. Haru então se apresentou ao dragão e perguntou seu nome. O dragão lhe disse que seu nome era Sanan e afirmou que queria se tornar aluna de Haru. Haru não estava pronto para ter uma inesperada aluna autoproclamada e tentou recusar o antigo dragão dizendo que isso era impossível. Sanan achou que ele era contra porque não queria um dragão, então ela se transformou em sua outra forma. A transformação em que Sanan se transformou era, na verdade, muito semelhante à humana e ela perguntou a ele se não haveria problemas agora. Ele ficou realmente surpreso com o fato de os dragões poderem assumir a forma humana, ao que Sanan lhe explicou que essa era uma das habilidades do dragão. Agora que seu tamanho era menor, Sanan baixou novamente a cabeça e pediu que ele se tornasse seu mestre. Ele tentou impedi-la e, em seguida, voltou-se para Alice para perguntar o que deveriam fazer. Alice então colocou a mão na testa e disse que não tinha ideia do que fazer nessa situação. Haru não sabia o que fazer, enquanto Sanan estava implorando para que ele a acolhesse e estava disposta a fazer qualquer coisa em troca disso. Ele lhe disse que isso era impossível, e então Sanan disse que se tornaria sua escrava, se não fosse uma aluna. Ao mesmo tempo, Letícia chegou e o viu discutindo com uma menina sobre ser escravo. Ela apenas olhou para eles até que eles a notaram. Então Haru lhe perguntou por que ela estava aqui. Em vez disso, Letícia perguntou ao Haru o que ele estava pensando ao tentar fazer de uma menina sua escrava. Ele percebeu que Letitia não estava tão errada assim, exceto pelo fato de ela não conhecer a realidade. Ele lhe disse que foi apenas um mal-entendido, mas Letícia não queria ouvir nada sobre o mal-entendido. E ela também mencionou a mudança de penteado dele. Sanan lhe perguntou quem era Letícia, ao que ele não soube responder com exatidão. Então ele se lembrou de algo e perguntou a Letícia por que ela o estava seguindo quando eles resolveram tudo com uma partida. Ela exclamou que não contaria aquela partida e a considerou inválida. Vendo que a situação estava ficando ruim, Alice decidiu fazer alguma coisa e ligou para Sanan, sussurrando algo em seus ouvidos. Sanan deu uma risadinha e depois disse em voz alta que Hiro realmente amava seu mestre Haru. Isso deixou as duas irritadas, pois Sanan disse que Letitia parecia gostar tanto dele que acabou praticando bullying. Mesmo sendo chamada de heroína, ela era uma humana, afinal de contas. Ela lhe disse que não era bom impor seus sentimentos aos outros. Então Haru olhou para Sanan fazendo o mesmo, tentando se tornar sua aluna. Ele então comparou e percebeu que isso era muito ruim, já que as estatísticas de um herói eram todas aumentadas, de modo que não era possível distinguir seus pontos fortes apenas pelo nível. Ele pensou que a única razão pela qual ele venceu antes deve ter sido o fato de ela ter baixado a guarda e, se ela realmente levasse a sério, poderia facilmente destruir a montanha em que estavam agora. Então, ele pensou que as palavras que Sanan acabará de dizer eram mais do que suficientes para irritá-la, mas quando ele se virou para impedi-la de alguma forma, viu que o rosto de Letícia estava todo vermelho. Haru ficou pasmo ao ouvir isso e perguntou o que diabos Sanan estava dizendo. Enquanto isso, perguntou a Nina se elas eram tsundere. Sanan ficou com seu mestre e Letícia parecia estar se dando bem, e vendo que esse poderia ser o caso, eles ficaram um pouco preocupados. Quanto a Haru, depois de pensar que Letícia estava apaixonada por ele, não ficou feliz, mas, em vez disso,
ficou com uma expressão vazia e fria, perguntando-se o que diabos era o amor. Ele chamou Letícia. Quando ela se virou para ele, ele lhe disse que havia algo dentro da caverna atrás deles. Os outros observaram Haru agir com um pouco mais de frieza enquanto levava Letícia a acreditar que, se ela limpasse a área primeiro, não o deixaria receber nenhuma recompensa pela missão. Ela entrou na caverna correndo e Ange mencionou que já estava na hora de as portas serem fechadas, e aos poucos, elas foram seladas e prenderam a heroína Letícia dentro dela. Alice perguntou a ele se estava tudo bem, ao que ele respondeu que sim, pois ela poderia sair dali por conta própria em alguns dias. Alice não tinha visto Haru desse jeito, enquanto Sanaa notou que seu mestre era extremamente frio, então era melhor não irritá-la. Alice percebeu que Sanaa certamente viria, já que ela não foi embora mesmo depois de ver Haru daquele jeito. No final da noite, En agradeceu a todos pelo dia e disse que eles iriam dormir agora, e que havia cobertores suficientes para todos, para garantir que ninguém pegasse um resfriado dormindo no chão. Alice percebeu que Ari não estava por aqui. Depois de procurá-lo, encontrou-o sentado sozinho. Ela foi chamá-lo e disse que ele avisasse sempre que quisesse ir a algum lugar sozinho, já que eles eram parceiros. Ele disse que sua cabeça estava confusa no momento, então perguntou a Alice se alguém diz que o ama. Será que eles precisam aceitar seu amor de alguma forma? Alice não esperava que ele estivesse pensando em algo assim. Então, depois de pensar um pouco, ela lhe disse que essa não era a única maneira. Nessas situações, o que mais importava eram seus sentimentos. Então ele se lembrou do tempo que passou com Letitia nos primeiros dias, quando nunca pensou em deixá-la. Mas antes que ele percebesse, ela era uma pessoa completamente diferente. Agora que ele superou completamente esses sentimentos e deixou Letitia, não fazia sentido que ela o estivesse seguindo daquela forma. Ele não tinha a menor ideia do que queria fazer, então Alice entendeu sua situação e lhe disse que sempre seria sua aliada. Mas, nesse caso, ela não pode ajudá-la porque tem um motivo secreto. Foi por isso que ela lhe disse para pensar no único objetivo da jornada que ele deseja. Ele lhe perguntou se isso era possível, ao que ela respondeu que tudo era possível, o que tornava os aventureiros incríveis por não terem regras ao estabelecerem seus objetivos. Ele achou que não haveria problema em não responder imediatamente. Por curiosidade, perguntou a Alice por que ela havia se tornado uma aventureira. Ela ficou um pouco assustada, pois nunca haviam lhe perguntado isso antes. Ela lhe disse que não tinha nenhum motivo em particular, mas que era conhecer alguém que ela queria. Haru a ouviu e achou que eles deveriam sair rapidamente para encontrar a pessoa que ela queria conhecer. Ela lhe disse que não havia necessidade disso agora, porque ela já tinha conseguido encontrá-los na época em que conheceu Haru. Haru ficou feliz por ela, mas ela se levantou rapidamente e correu de volta, pedindo a ele que não ficasse com frio por causa da brisa. Ele agradeceu a preocupação dela e, depois que ela saiu, ele se perguntou que tipo de pessoa Alice queria conhecer. Alice achou que era uma decisão muito difícil, pois era perigoso para ela dizer coisas desse tipo para ele, porque Haru era a pessoa que ela estava procurando há muito tempo. Depois disso, Alice se lembrou de seu passado, quando encontrou Haru pela primeira vez há 10 anos. Alice era uma garota alegre e havia se mudado recentemente para a cidade onde Haru morava. Seus pais lhe perguntaram se ela estava se sentindo bem, e a pequena Alice gostou de observar pela janela. Ela gostou da beleza da vila e, depois disso, viu seus pais ajudando a mudar as coisas para a nova casa. Seu pai pediu que ela saísse e brincasse um pouco, e Alice também recebeu permissão de sua mãe. Ela lhe disse para não ir muito longe e voltar antes da hora de tomar seu remédio. Depois disso, a pequena Alice andou pelo vilarejo, pelo rio e pelas árvores, apreciando a natureza e pensando que o ar estava muito agradável. E era a primeira vez que ela conseguia andar sobre as pernas por tanto tempo sem nenhuma dor. Ela achava que sua doença poderia ser curada nesse vilarejo. E, de repente, um garoto caiu da árvore sob a qual ela estava sentada. O garoto não era outro senão Haru, e ele lhe perguntou se ela era o novo garoto que acabará de se mudar para a cidade. Alice se apresentou a ele e ele fez o mesmo. Ele estendeu a mão para ela, perguntando se ela queria jogar alguma coisa. Ela ainda se lembrava muito bem daquele dia, pois foi assim que ela e Haru se conheceram. O pequeno Haru lhe perguntou se ele tinha vindo para cá em busca de cuidados médicos, ao que ela lhe disse que o motivo era porque a cidade tinha poeira, o que a deixava ainda mais doente. Ele perguntou se ela também não podia brincar de pega-pega. Então, não vendo mais nada, ele sugeriu a ela que fizessem uma caminhada lenta pelo vilarejo, esperando que Alice melhorasse logo para poderem brincar de pega-pega juntos. Ela sorriu ao ouvir as palavras tranquilizadoras dele. Naquele dia, eles caminharam bastante, mas, por causa disso, no dia seguinte ela acabou tendo febre,
Como seu corpo estava muito fraco, Alice só podia caminhar uma vez por semana. Ela se perguntava se os únicos amigos que havia feito iriam odiá-la ou não, e como não queria que isso acontecesse, ela se perguntava se eles iriam se afastar dela. Ela queria se apressar e melhorar para poder jogar com Haru. Haru estava sempre cuidando de sua condição física, e Alice costumava sentir ciúmes deles. Ele se perguntava o que havia de errado com Letícia, e ela se lembrava de que não brincava com ela. Letícia sempre reclamava de sua vida, enquanto Alice queria que as pessoas dissessem coisas como essas para ela de uma vez por todas. Letitia achou que ela era um pouco estranha, mas Alice lhe disse que não era nada disso. Mas, naquela época, Letícia era uma pessoa muito boa e desejava que Alice melhorasse logo. Depois disso, eles estavam brincando um com o outro, e tudo isso deixou Alice mais feliz por poder brincar com Letícia também, assim como ele. Alice considerava aqueles momentos como os mais felizes de sua vida e, devido à influência positiva que recebeu dos dois, foi o que curou sua doença. Mas seus dias felizes chegaram ao fim quando Alice não estava preparada para algo. Ela começou a tossir sangue pela boca e, em pouco tempo, suas mãos, sua boca e o local em que estava foram marcados com seu sangue. Haru veio em seu auxílio, e Alice ainda se lembra do dia do festival, quando ficou feliz por ter sido convidada por Haru. Mas ela teve um tipo de ataque terrível que não acontecia desde que conheceu Haru. Ela teve a sorte de ter alguns adultos lá para ajudá-la e conseguiu escapar da morte. Mas quando ela viu que estar coberta de sangue era uma visão extremamente horrível para Haru, tudo até aquele momento desmoronou para ela. A partir daquele dia, Haru se culpou por ter sido a causa do agravamento da doença dela. Por isso, ele ficou muito traumatizado e chorava quase todos os dias. Ele até vomitava comida, o que acabou deixando-o fraco o suficiente para ameaçar sua vida. No entanto, quando ela descobriu a condição dele, já haviam se passado 2 semanas desde o dia em que ela desmaiou. Ela perguntou aos pais por que eles não lhe contaram sobre o incidente e sentiu que deveria ir se desculpar com ele agora mesmo para deixar claro que nada era culpa dele. Seus pais lhe disseram que Haru não estava mais naquele estado, mas se você a visse, não havia garantia do que poderia acontecer com ele. Isso significava que Alice não podia mais ver Haru. Então, ela perguntou a seus pais sobre a magia que eles aprenderam para tratar sua doença até agora. Eles concordaram que haviam aprendido muito. Então, Alice perguntou se eles poderiam usar alguma magia que apagasse todas as memórias de uma determinada pessoa da mente de outra. Eles não podiam acreditar que Alice estava pensando em algo assim. Mas no momento em que ela disse isso, ela se quebrou por dentro e pediu aos pais que apagassem todas as lembranças dela da mente de Haru. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.